Ai, ai. Hoje vamos tratar uma chave, o perfeccionismo. Então, perfeccionismo. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra perfeccionismo, mas já gostaria de falar para você, você que está entrando aqui agora, ou você que quer ver esse vídeo, eu não tenho dificuldade de falar essa palavra perfeccionismo, porque eu não tenho isso. Eu começo do jeito que dá. Então eu gostaria de agradecer você que está entrando aqui novamente, você que está aqui tratando essas 14 chaves. Estamos na 7ª chave e hoje a gente vai tratar muito bem essa chave do perfeccionismo. Eu gostaria de fazer um contato aí para quem tinha entrado, tinha dado problema. Na verdade, a gente está com um equipamento novo. Só que o meu cara da produção aqui, ele queria ser perfeito, né? Só que ele esqueceu de botar a bateria, o negócio para carregar. Então hoje o nosso microfone não deu para usar ainda. Mas não tem problema, a gente vai do jeito que dá, porque a gente não é perfeito. Então, vamos começar do jeito que dá. As melhorias estavam vindo, né? Mas, ô cidadão, tá atrapalhando aí, meu irmão. Olha, ele quer ser perfeito, ele desligou até a luz já. O erro técnico aqui, pessoal, mas vamos começar do jeito que dá, meu amigo. Pessoal, hoje, primeiramente, boa noite para quem está entrando. É uma honra te ver aqui. Hoje, tem esses probleminhas técnicos aí, né? A gente quer ser perfeito, mas Deus já mostrou, né? Que o único perfeito é Ele. E o único que tentou querer pegar o lugar de Deus, que era o Lúcifer, né? Queria pegar o lugar lá de Jesus, do seu irmão mais velho, nosso irmão mais velho, foi escorrachado, né? Então a gente já sabe que a gente não pode ser perfeito e o único que é perfeito é Deus. A gente pode ser o quê? Bom e excelente. Mas você tem que começar do jeito que dá. Então é o código que eu tô montando aqui, parece até engraçado, né? A gente tentou hoje fazer as melhorias, microfone, aparelhagem nova, mas hoje eles falaram assim, ó, hoje você vai começar do jeito que dá. Então não adianta ser perfeito. Não adianta querer, às vezes, chegar num ponto que você quer quebrar barreiras. Você tem que começar do jeito que dá. E hoje a gente vai tratar exatamente essa chave aqui do perfeccionismo. Mas eu gostaria de te dar o parabéns. O parabéns que hoje é 10h06 e você está aqui mais um dia, acompanhando mais uma chave e desbloqueando coisas no seu dia a dia e na sua vida. Então eu agradeço a todas as pessoas que estão aqui e você que vai ver esse vídeo em outro momento, já sabe que você não pode ser perfeito. Você não será perfeito nunca, independente se você tiver resultados impressionantes. A única coisa que eu digo para você é que você pode ser bom e excelente. Então hoje vamos tratar aqui o perfeccionismo, né? Eu tenho dificuldade de falar essa palavra porque eu não quero ela no meu vocabulário. Vou ser bem sincero para vocês. Eu não quero essa palavra no meu vocabulário. Porque essa palavra é uma bruxa. Ela rouba você, rouba sua família, rouba os seus sonhos, te sequestra os seus sonhos e você não começa. Não começa porque você fica pensando assim, ó. Eu tenho que ter tal coisa para começar. Eu tenho que ter tal coisa para ir em tal lugar. Eu tenho que estar do jeito que está para agradar a outra pessoa. Porque eu não estou perfeito. Eu não estou satisfeito comigo. Entendeu? Então, o que eu quero dizer para você hoje é que o perfeccionismo é problemático. O perfeccionismo, ele é mentiroso. O perfeccionismo, se você não sabe, ele impede a tua prosperidade. Então, eu vou dizer uma coisa hoje. Essa chave é para você atravessar as barreiras. É para você começar a fazer. O perfeccionismo, às vezes, deixa as pessoas tão estagnadas que elas não conseguem dar um pontapé. Porque elas acham, mas não está bom do momento que está. Eu preciso chegar de um jeito para poder começar. E aí o que acontece? Ela vai criando barreiras. Porque depois que ela ganhou aquela situação que ela precisava daquele momento, ela vai fazer o quê? Ela vai precisar de outra coisa. E ela vai precisar de outra coisa. Ela nunca vai estar satisfeita para começar. Porque ela sempre vai contar historinhas para ela. E é exatamente isso que te impede de você atravessar esse elo, de começar. Eu estou muito feliz, principalmente pelas pessoas que vêm acompanhando, as pessoas que vêm fazendo as suas atividades. Vi pessoas mudando já o seu mindset, vi pessoas querendo ajudar outras pessoas. E é exatamente isso que você foi chamado. Eu vou dar um exemplo para vocês de perfeição. De perfeição não, porque eu não sei o que é perfeito. Vou ser bem sério para vocês, não sei o que é perfeito. Mas eu vou dar um jeito, falar um testemunho para vocês de pessoa, do que a gente já ouviu, que as pessoas não são perfeitas e vêm aqui e mostraram que não era perfeito. Vocês lembram lá quando Jesus começou a recrutar os 12 apóstolos? Eu pergunto para você, eles estavam preparados? Por que ele pegou todas as pessoas, aqueles apóstolos, com mais problemas? Todos eles tinham um problema, se vocês for parar para pensar. Problemas altos. E hoje, se você for para parar para pensar, foi uma coisa que me expandiu minha mente. Eu pensei isso muitos dias do mês passado e nos últimos meses.
E eu vi assim, ó, que a sociedade foi criada exatamente em cima das características a sociedade atual está, na verdade, né? Que ela foi criada, ela vai evoluindo, mas tudo que está escrito na Bíblia acontece no dia de hoje. Está acontecendo, certo? Só que aquelas qualidades dos 12 apóstolos e os defeitos dos 12 apóstolos estão na sociedade atual também. Porque tinha o quê? Tinha os ranzinzas, tinha os que nunca estavam satisfeitos, tinha os brabos, tinha as pessoas que queriam... os religiosos, tinha os que queriam prosperar, tinha o Mateus, que era bom em cálculos, que sabia controlar de uma forma sadia o pessoal, tinha o líder, que era o Pedro. Então, assim, a sociedade, se vocês for parar para pensar, até a questão do Judas, existem muitos Judas por aí, em formato de homem, em formato de mulher, entendeu? Então, aqueles 12 apóstolos são os reflexos da sociedade, do mundo que a gente tem hoje. Cada um pegou alguma base de algum deles. E isso começou a me bater muito na minha cabeça. E o perfeccionismo é exatamente isso. Porque Deus mostrou que o único perfeito é Ele. E isso começou a bater muito na minha cabeça e eu comecei a estudar muitas pessoas, comecei a quebrar muitas barreiras e comecei a analisar. Eu não sei se alguém já viu aquela série, até recomendo, acho que é The Closer, né? Eu vi aquela série. Inclusive eu parei na 3ª, na 4ª temporada, não me recordo. E eu comecei a analisar pessoas que eu poderia ser. As atitudes daquelas pessoas que eu poderia ser. E aí eu comecei a analisar 2 que me tocaram assim de alguma forma. Um foi o Pedro e outro foi o Mateus. Eles são diferentes, né? Totalmente, em alguns requisitos. Só que o Pedro, ele tinha o quê? De se impor, de querer fazer as coisas. E já o Mateus, ele queria dar um jeito de ser sereno, de fazer as coisas acontecerem de uma forma mais serena. E de estar ali, calculando, fazendo planejamentos, vendo rotas, entendeu? Então, assim, o que eu peguei do Pedro? Esse lado explosivo. Eu vi assim, eu era muito esse Pedro. E depois eu comecei a perceber, mas eu também tenho um lado do Mateus. Só que os outros eu não acompanhei, porque, né, a gente às vezes se identifica muito mais com alguns. Então, você que está aí, você tem que parar e pensar e se identificar o que você é hoje. Só que quando você identificar o que você é, você tem que passar pela transformação do que você é. Então eu tinha aquela situação de querer ser explosivo. E esses dias eu dei até um comentário para uma pessoa da situação que eu vivi. E eu acho que você já deve ter visto esse trecho. O Pedro, ele era explosivo. Falava tudo na cara das pessoas. Mas quem traiu Jesus foi o Judas, que passava a mão na cabeça. Então vocês têm que ficar ligados quem passa a mão na sua cabeça. Entendeu? E eu não tô aqui para passar a mão na sua cabeça. Eu tô aqui para falar a verdade para você. Que você precisa gerar novos resultados. E deixar de querer achar que é perfeito. De querer ser mimado, mimada. Que você vai ter que quebrar essas barreiras. Então, o perfeccionismo, eu vou dizer, é difícil falar essa palavra, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês têm que começar do jeito que dá. Vocês viram aqui o erro técnico que deu aqui? A gente quis botar um microfone, que a gente comprou um microfone para fazer lives, e o nosso amigo, ele esqueceu de botar para carregar. Só que hoje a gente já fez vários materiais. E a gente tem que dar do jeito que dá. Tem que fazer do jeito que dá. Por que eu recomecei? Porque vocês não escutaram o principal. Porque senão ia começar daquele jeito mesmo. Porque a gente tem que ir do jeito que dá. Só que quando vocês falaram pra mim, olha, o áudio não tá pegando, então você tá faltando informação. E uma coisa que eu vou dizer pra vocês, de uma coisa que eu vi hoje, que eu queria compartilhar com vocês, que quando a gente aprende, a gente vê a necessidade de querer aprender mais. Que a gente vê que precisa conhecer mais. De ter mais vontade de aprender mais coisas. Por quê? Porque eu não sou perfeito. Tô fazendo conteúdo, tô aqui botando a cara pra vocês, falando o que vocês precisam fazer, tratando essas chaves aí, 7 dias consecutivos. Mas eu sei que ainda tem que desbloquear muitas coisas. Você também tem que desbloquear mais coisas. Você pode ajudar outras pessoas. E hoje eu tô aqui dando todo esse mapeamento de como você tem que começar. Porque não importa se você não tem uma câmera boa, não importa se você tem um microfone bom, não importa se o teu celular, a imagem não fica tão boa. Se você passar a informação que outras pessoas precisam, essa informação vai ser pega por outra pessoa que necessita dessa informação, e essa informação vai a longe para outra pessoa. Vocês lembram que lá Jesus falou, ele bem assim, ó, vocês vão fazer obras maiores que as minhas. O que ele estava querendo dizer? Ele já sabia tudo que ia acontecer. Ele sabia que teriam outras pessoas que iriam produzir um celular, que iam produzir casas de luxo, que iam produzir equipamentos eletrônicos de luxo e iam passar a formação do evangelho para frente.
Então foi uma das circunstâncias que ele falou que o ser humano, o homem, a mulher, iriam fazer obras melhores, obras maiores, entendeu? Então eu estou dizendo isso para você. Você hoje que tem medo, o medo a gente já tratou aqui, mas você que tem medo de pegar essa tela desse telefone seu e fazer conteúdo, gravar situações que pode passar para outras pessoas, novos jovens que na verdade são segmentadas hoje do seu nicho, você pode ser referência para outra pessoa. Porque você tem que passar essa informação para frente. Vamos botar aí muitas pessoas hoje com depressão, ansiedade, famílias destruídas por problemas da sociedade. Mas você vai ficar se vitimizando? A vitimização a gente já tratou aqui também. O que você precisa para começar? O que você precisa aí do outro lado? Pensar em fazer. Hoje eu escutei uma frase muito sábia, até que a gente desenvolveu essa frase. Ele me deu um código. E aí a gente aperfeiçoou mais esse código e eu desenrolei uma frase com esse código que ele falou, Rodrigo. A gente estava comentando e a gente chegou numa conclusão juntos. Que os homens, o homem, ele nasceu sem o seu valor. Ele tem que conquistar o seu valor com o decorrer do tempo. Já a mulher, ela já nasce com muito valor. Mas ela tem que continuar todos os dias potencializando e cuidando do valor que ela tem. Lembre disso. Essa chave, quando eu escutei, que a gente olhou e começou a conversar, olhamos um pro outro e a gente pensou assim, poxa, que faca. Porque assim, hoje, como está a sociedade? As mulheres que queriam a perfeição por coisas lá no passado que elas acham que não tinham, que realmente mulheres passavam por muitos problemas, só que hoje a mulher, ela banalizou tanto isso, que é o quê? Elas não estão dando o seu valor. E o homem, que era sempre julgado, que era sempre coisa, que realmente tem um que não presta, quer dizer para vocês. Mas, quem erra no recrutamento tem que intensificar o conhecimento. Só que eu quero dizer para você, homem e mulher, que o seu valor tem que ser constantemente tratado. Você tem que gerar valor para todas as pessoas que estão ao seu redor todos os dias. Então, quando eu escutei isso, e a gente conversou sobre isso, me deu um black que, puff! A gente indo para academia hoje, a gente escutou isso. Eu escutei isso dele e a gente desenrolou isso. E melhorou esse código aí para vocês hoje. Lembre-se, o homem, ele nasce sem valor. Ele tem que conquistar o valor dele conforme a caminhada. Já a mulher, ela é multiplicadora do seu lar. Ela tem que continuar com o seu valor constantemente. Então hoje, se você vem passando por algum problema, vem passando por alguma necessidade, vem passando por alguma circunstância que você acha que é perfeito, eu já vou te botar, eu não vou te mimar não. Você não é perfeito não. Você pode ser bom e pode ser excelente. Porque você tem que todo dia estar quebrando barreiras. E estar todos os dias se tornando uma pessoa melhor. Então essa é a dica, um dos códigos mais preciosos que eu tenho para te dar hoje. Mas hoje a gente vai tratar essa chave da perfeição, desse perfeccionismo, desse algo que você tem que começar. Hoje, lembra, um ano atrás, vou dizer para vocês, um ano atrás, eu fiz um vídeo, eu não sei quem viu esse vídeo, até convido você a ir lá no perfil do Eu Sou Cleito, @empreendedor, em meados de março ou abril de 2023. Eu fiz um vídeo com o Everton Suíta, pelaquela história que a gente foi. Se lá atrás eu tivesse com o pensamento de perfeccionismo, hoje eu não estaria aqui com você. Então lá eu quebrei uma barreira. Eu quebrei essa barreira. Ô Rodrigo, joga o vídeo lá do Everton pra mim, por favor, aqui no grupo, aqui o link pra quem quiser ver. Então, esse vídeo que a gente fez foi o pontapé inicial. Eu não sabia falar direito em câmera, eu tinha muita dificuldade e ainda estou aprendendo. Vou dizer para vocês, estou me desenvolvendo, porque todos os dias a gente se desenvolve. A prática te leva à excelência, não à perfeição, como eles dizem no ditadinho aí desses scripts aí de Instagram. A prática te leva à perfeição. Não, tire isso da sua cabeça. A perfeição não existe. Não existe. Então assim, tem que tratar toda hora. Trata toda hora, fazendo material, fazendo conteúdo, lendo com constância, fazendo atividade física, soltando endorfina. Olha, depois que você faz isso, eu estou acompanhando, inclusive, alguns mentorados aí. Vocês são meus mentorados, vocês estão aqui 7 dias e eu estou vendo a diferença em alguns de vocês já. Só que lembre-se de uma coisa que a gente tratou aqui, da escassez, do vitimismo, da culpa, do medo. Muitos vão começar agora a falar que vocês estão louquinhos, que vocês estão ficando doidos, que vocês estão ouvindo um cara que quer virar coach,
que um cara que está começando a querer ajudar vocês a ser exponencial. Por quê? Porque eles têm medo que vocês rompem esse ciclo. E eles não querem ficar para trás. E às vezes, o que é o perfeccionista? Ele não começa, mas ele trava quem está começando. Então eu dou a dica para você. Continue na sua constância. Porque a constância vai te levar em voos maiores. Em voos maiores. Quando você desbloqueia isso, as situações de todas do seu segmento, onde você hoje ou trabalha ou tem o seu próprio negócio, vão começar a te trazer um cenário diferente. Você vai começar a se conectar com outras pessoas da mesma energia que você quer. Da mesma energia que você quer conviver. Então assim, ó, o que eu quero dizer para ti hoje? Você que está aí hoje, 10 e pouco da noite. Você saiu da média. Hoje você saiu da média. Ó, o link tá ali, tá? Depois que vocês quiserem ver. A gente vai deixar compartilhado hoje na nossa postagem. Lembrando, hoje na nossa postagem, depois de acabar aqui a live, pegue o código e comente lá no comentários o que vocês pegaram aqui hoje. O que vocês pegaram hoje dessa bruxa perfeccionista. O que vocês pegaram? É importante, porque isso ajuda o quê? Ajuda a mostrar para outras pessoas que têm problemas maiores que os seus. Porque a gente está levantando um novo batalhão. E esse batalhão precisa ter o quê? Autogoverno. E as pessoas hoje, onde elas estão saindo da casa agora, para onde? Para ir para um lugar onde elas querem soltar todas as energias negativas que ocorreram numa semana, porque elas acham que os chefes delas são chatos, que a vida delas não são boas, e o jeito delas desafogarem isso é encontrar pessoas passando pelas mesmas circunstâncias num lugar para elas, como que eu posso dizer para vocês? Elas se minimizar com as dores da semana. Por quê? Porque elas não quebraram a barreira. E vai em paz. Cada um tem o que merece. Isso que eu quero dizer para vocês. Eu estou falando dessa experiência porque eu tenho todo o estratégia disso. Eu tive uma casa noturna. E eu sei. E quem conhece a minha circunstância, quem já me conhece, sabe que eu já tive. Entendeu? Então eu pegava essa energia lá. Eu via o olhar das pessoas chegando. E via o olhar das pessoas saindo. Como elas chegavam, todas perfeitinhas, todos perfeitinhos, ali, todo formado. Como elas saíam, a maioria das vezes babado e tudo. E você pensa, você quer isso para sua vida? Você quer isso para sua vida? Eu não estou aqui para te crucificar. E uma coisa que a gente estava comentando hoje, que nem Jesus, ele fez os milagres na terra dele. E às vezes o Cleito falando aqui, o Cleito é apenas o Cleito. O Cleito que era o antigo dono de casa noturna. Mas o Cleito para outras cidades, para outros estados, é o Cleito que tem todo um storytelling de situações que ele presenciou nesse período. E aí tem mais valor. E é isso que você tem que fazer. Se conectar em outras pessoas que não são da sua localidade. Por quê? Porque elas sempre vão achar que você é simplesmente aquela pessoa do bairro. Jesus via isso como o filho do carpinteiro. O Cleito é visto aqui como o Cleito, antigo dono de balada. Hoje me chamaram, inclusive um amigo meu, que era meu sócio, antigo sócio. Eu posso falar antigo sócio porque eu já tive vários, né? Então ele... Claro que se ele ver aqui, ele vai saber que é ele. Ele me chamou. Ele faz uma festa em barco. Aí ele me chamou, Cleito, vamos lá na festa em março. Não me lembro qual dia que ele falou. Também nem me interessa, nem quero saber o dia. Ele falou, vamos pra uma festa lá no mar, cara, eu preciso de ti, tu tem umas boas conexões que tu... Eu falei, essas não são as minhas conexões. Ah, Cleito, mas tu tá muito duro, não sei o que, não sei o que. Esse não é mais meu mundo. Hoje, eu ajudo outras famílias a reestruturar suas famílias. Eu não sou mais o Cleito que tu conheceu. Mas eu gostava daquele Cleito. Aquele Cleito, tu procura ele lá em 2023, lá em janeiro de 2023, ou em 2022, de repente tu acha. Ah, mas aquele Cleito lá que era o perfeito. Que fazia negócios. Mas aquele Cleito foi o mesmo Cleito que a gente não sabe que possa ter acontecido de ter uma casa noturna e ter acabado com várias famílias. Várias pessoas que saíam fugindo para ir lá naquele local, onde o Cleito era dono. Porque o Cleito era sócio. Aquele Cleito não era o perfeito. E o Cleito de agora também não é o perfeito. Por quê? Porque o Cleito de agora não existe mais. E aquele Cleito de lá ficou, não sei onde ele ficou. E não estou nem interessado em saber onde ele foi. Não me interessa. Aquele Cleito só serve o quê? 10% para entender aonde o Cleito novo vai chegar. Porque o Cleito novo está em transformação, está em movimento. Então eu queria dizer isso para você. Você tem que começar, você tem que quebrar a barreira.
Se você pegar todos os nossos stories de Reels que tinha ali, do Reels, desde 2023, janeiro de 2023, o Cleiton tinha dificuldade. Ele estava se desenvolvendo. Boa noite, Ana. Amanhã temos uma palestra excelente lá, um evento. A Ana é uma das palestrantes. E amanhã a gente vai quebrar tudo lá, Ana. Pode ter certeza que a gente vai impactar muitas vidas. Mas voltando a essa chave do perfeccionismo, a gente começou com um projeto. Um projeto que veio do quê? Um projeto que veio do zero. E eu digo pra você exatamente isso que você precisa saber para tratar esse perfeccionismo. Você é uma semente. Você já não nasceu uma árvore. Você precisa plantar essa semente. Ah, Cleiton, mas hoje você está aqui com 4, 5 pessoas na live. A quantidade não me importa. Porque se eu não, com 4 pessoas eu não semear, como é que eu vou semear com 800? Com 1000? Tudo precisa ter um começo. Isso que eu quero dizer pra você hoje, que tem medo de botar o seu rosto aqui na câmera, de fazer um vídeo, de fazer uma história, de querer ajudar outras pessoas dentro do seu negócio, de ver uma pessoa que precisa da sua palavra, das suas sugestões. Então, Ana, até nasce grande. Quem nasce grande é monstro. Eu acho que faz tempo que não existe esse monstro aí no mundo. Então você tem que começar. E para você começar, você precisa ser uma semente pequena. E aí depois o que vai acontecer? Essa semente vai se transformar. Vai dar fruto. Você vai quebrar barreiras. Então hoje, se você tem uma dificuldade de estar aqui falando, fazendo vídeo, quebrando as barreiras, quebrando os paradigmas da sua vida, criando novos hábitos, você precisa dar o pontapé inicial. Esse pontapé inicial é o quê? Você está em movimento. Fazer ação. Porque o único jeito de tratar o perfeccionismo é fazendo ação. E quando você deixa de começar, a sua vida vai prolongando. E você vai tendo os mesmos resultados. A partir do momento que você chega e toma toda uma direção de conhecimento, de querer expandir a sua mente, o seu espírito, o seu corpo, você quebra todo um sistema que você foi plantado, que você foi programado para ser um peão, para você ser um servente do negócio dos outros. Mas você precisa expandir isso. Você precisa ser um arquiteto, um engenheiro das obras. E para você ter essa especialidade, você vai ter que dar o pontapé inicial. O pontapé inicial é o mais difícil. Hoje a gente comentava, inclusive parece que eu estou namorando aqui, né? Estou namorando com o Rodrigo. A gente acorda, já começa a estudar, já começa a ver, começa a produzir. Então, na verdade, eu nunca vi tanta uma pessoa na minha vida. Vou ser bem sério para vocês. Parece que eu estou com um chaveiro do meu lado. E o que acontece? A gente conversando sobre essas quebras de objeções. A gente conversando sobre passar esse nível. E a gente chegou numa conclusão. Pense hoje, se eu desisto. Já pensou se eu desisto? Todo mundo vai dizer bem assim, ó. Ele era só um fogo de palha. E todo mundo, inclusive, vai ter o teu conhecido, que são vizinhos, que são parentes próximos, eles vão dizer, eu já sabia. Era só um foguinho de palha. Ele nunca termina o que começa. Ele sempre, às vezes, no meio do caminho, começa outra coisa. Eu parei isso em 2019. De começar uma coisa e parar. De começar a ter novos resultados. Em 2019 começou o meu período. Que eu que comecei a quebrar os elos. Em 2018, eu passei muito também pela uma transformação em minha vida. Eu estava lá na CLT. Eu vinha de uma gerência de um escritório e eu queria vir trabalhar mais próximo da minha casa. E eu aceitei um cargo para treinar uma equipe de estagiários de uma empresa onde eu fazia treinamento. Quero que você entenda isso para você refletir que você, às vezes, o pontapé na sua bunda, às vezes é bom. Porque você vai quebrar esse elo de coisas que você vai viver sobrenatural. Mas você, às vezes, precisa aprender pela dor. E eu saí todo num outro escritório, ganhando bem, voltando para outro escritório, com seguro-desemprego, mais o salário, e ali, automaticamente com dinheiro na conta, esbanjando, saindo, festejando todo dia, indo trabalhar ali meia boca, porque a gente não rende da mesma forma. Estava naquele mundo de loucura, saindo todos os dias. E o que aconteceu? Passou os 5 meses. Os 5 meses que eu tinha de seguro-desemprego, quando acabou o seguro-desemprego, no último dia, eu teria que assinar minha carteira na segunda-feira. Eu treinei toda a equipe de estagiários daquela empresa.
E sabe o que aconteceu naquele... Eu nunca me esqueço o dia. Dia 31 de outubro de 2018. O chefe, o dono da empresa me chamou na sala dele. Nem me chamou, não foi o dono, foi a responsável pelo departamento pessoal. Me chamou e falou que eles não iriam assinar minha carteira. Que o meu salário era muito alto e que a equipe já estava treinada e tinha estagiários que poderiam fazer o meu trabalho. O que aconteceu? Naquelas circunstâncias, que a gente acha que é o perfeitão, que está sendo feito tudo, que tu é o gostosão, que estás no auge. E aí Deus te bota no teu lugar, que tu não é perfeito. Naquela circunstância, naquela vivência, eu tinha nem R$1 da minha conta, eu ia receber só os dias que estava trabalhado, eu estava devendo para os meus avós, estava devendo para o meu tio, porque tinha dinheiro na conta do meu tio, que eu estava guardando dinheiro para ele por alguma circunstância, e eu estava endividado naquela circunstância. Eu tive que recomeçar. E sabe o que eu tive que fazer? Vender o meu carro para pagar a dívida e não ter dívida com ninguém, com os familiares. Sobrou R$100 do meu veículo. Resumindo, todo aquele dinheiro que eu tinha ganhado e estava em expansivo, torrei tudo. Toda a situação do veículo, que era um carro muito bom na época, top, um carro que eu gostava muito, muito top, um dos carros melhores que eu já tive. Eu tive que me desapegar para vender e recomeçar. Só que isso quebrou uma barreira em mim, quando eu tomei um pé na bunda. O que eu pensei? Eu vou recomeçar. E aí que eu recomecei, fui trabalhar em outros escritórios, todo mundo olhava meu currículo e me chutava. Não, porque quem faz, às vezes, a entrevista é o coordenador da empresa, não o chefe do setor contábil. E aí aconteceu, eles viam meu currículo, viam que eu já tinha gerente, já viam que eu tinha coordenado a equipe, e viram assim, não, mas o que tu quer fazer aqui de assistente? Com medo deles perder o cargo mesmo, porque sabia que eu era competente, que eu tinha um cargo muito bom. E fui passando aí 1 mês sem emprego, até que eu consegui. E aí chegou um dia, eu comecei a trabalhar lá no novembro, logo em seguida, comecei a trabalhar, chegou lá em janeiro do outro ano de 2019, a gerente soltou uma piadinha. Tem gente aí que vai renovar o seu contrato de experiência, mas eu não sei se eu vou ficar. Você pensa, uma pessoa que tinha sido demitida há meses atrás. Só que ela soltou isso e ela se achava muito perfeita. Porque era filhinha e sobrinha dos donos da empresa. E uma sala com 40 pessoas. E Deus me deu uma visão. Foi a primeira vez que eu vi que Deus falou comigo, só que eu comecei a perceber isso agora. E eu fui procurar uma vaga no CRC. Quando eu cheguei lá no CRC, apareceu uma vaga de contador e eu fui lá. Quando eu cheguei lá para fazer essa entrevista, eu já tinha ajudado pessoas lá no passado. Eu acho que eu já comentei isso aqui. E o dono da empresa, que é o meu sócio hoje, ele me convidou para ser o sócio da empresa, porque ele já conhecia meu trabalho. E eu pensei, o que esse velhinho tá falando? Ele tá ficando maluco. O que ele tá falando? Nem me conhece. E nisso, eu pensei, mas eu não tenho nada a perder. A empresa tinha 14 empresas. Muitas empresas estavam querendo sair já, porque tinham sócios anteriores que chegavam às 11 e iam embora às 4 e ainda saíam para o almoço. Resumindo, não estava dando um aporte para os clientes. E eu tive que fazer toda essa remodelagem de trabalho. Tá, mas o que tem a ver isso com perfeccionismo? Porque mesmo quando você acha que é perfeito, a vida te dá uma rasteira. Para quê? Para você se levantar e se fortalecer. Porque você não é perfeito. Você tem que ir do jeito que dá. E ali foi o jeito que eu fui, do jeito que deu. E eu fui. Fui ali, comecei a agregar, comecei a trabalhar, comecei a ganhar cliente, comecei a agregar conhecimento, comecei a criar barreiras. E ali é isso que você precisa fazer. E um código que eu vou dar para você aqui hoje. Quanto mais você estuda, mais você vê que você precisa estudar. Só que você tem que aplicar o que você está estudando. E você tem que repassar esse conhecimento para outras pessoas. Porque quando você serve, a quantidade de pessoas que você vai se conectar vão ser muito maiores. E você precisa disso, se conectar com outras pessoas. Você precisa ver a exponencialidade que você vai trazer a partir do momento que tem essas conexões. Então, o que eu quero dizer para você é que você precisa ir do jeito que dá. Não pensa que vai ser fácil de início. Não pensa que... Eu já digo para você, diz com a boquinha aqui, ó. Eu vou começar, vou adaptar, vou corrigir. Ó, vamos de novo. Fala com a boquinha aí, escreve no seu caderno. Comece, corrija e adapta. Quando você chegar na adaptação, os seus resultados já vão estar muito melhores. Vocês já perceberam que ainda... Acho que vocês já devem ter percebido. Mas eu vou falar para vocês, porque também, até para vocês saberem da questão de comunicação. A gente começou com uma live. Lá no... Sexta passada, né? Acho que é sexta passada, hoje deu 7 dias, né? As lives da primeiro dia, elas começaram de um jeito. E a energia que está nessas últimas foram só aumentando. Por quê? O treinamento. A gente está treinando aqui junto. E o mesmo atividades que vocês vêm fazendo, eu venho fazendo. Então, quando você começa a treinar
a desenvolver o seu desenvolvimento pessoal, com certeza também o seu brand aumenta. Não sei se você sabe o que é branding. Branding é sua marca própria. Então, a partir do momento que os branding nosso aumenta, os nossos resultados, as nossas conexões vão se rompendo. Ontem, a gente recebeu uma proposta, inclusive, que a gente vai trabalhar, e amanhã vai ser um dia muito importante. Eu vou deixar ao vivo amanhã a palestra para vocês verem. Nossa palestra amanhã vai ser muito destruidora. E essa palestra vai ser todo um portfólio para uma nova etapa de um ciclo. O ciclo que a gente já foi convidado para entrar em empresas. E essa palestra de amanhã é exatamente sobre esse tema, as linhas de engrenagem do empreendedorismo. Por quê esse tema? Porque não importa se hoje você é CLT ou se você é empreendedor. Lembra que a gente fez aqui um exercício que eu fiz com vocês? Amanhã eu vou fazer um exercício com eles lá. Só que muitas coisas que vocês ouviram aqui, eles vão ouvir lá amanhã. Eles vão ouvir de uma forma mais intensiva. Porque quando a gente tem música de fundo, quando a gente tem o calor da energia de pessoas ali ao vivo, a energia é muito alta. E eu quero mostrar isso para vocês amanhã. Então amanhã às 3 horas eu acho que é a nossa palestra. Uma das palestras de abertura. Mas voltando para essas linhas de engrenagem, e se eu tivesse sido perfeito, querer ter sido perfeito, eu não estaria amanhã lá ajudando outras pessoas. Eu não estaria recebendo convites agora para fazer palestras dentro de outras empresas. E olha só que interessante. Essa primeira empresa que a gente vai fazer a palestra é a mesma empresa parente de onde eu saí como ruim de sociedade. Primos que saíram e montaram os negócios. Lembra que eu falei dos computadores? Hoje a empresa está beirando aí aos 15, 20 pessoas. Se eu tivesse acabado com aquela empresa lá no passado, lembra que eu falei que eu fiquei com raiva, com gana, querendo acabar com a empresa? Pensa, hoje tem uma empresa ali que eu deixei a minha semente, e hoje deve ter 15, já deve ter 20, não sei quantos empregados tem, e nasceu outra empresa que hoje tem 15 funcionários. Que 15 funcionários às vezes são 30, 40 pessoas, porque são outras famílias. Olha isso. Não é uma bênção isso? Isso não é uma bênção? Porque o resultado não está no dinheiro. Não está querendo ser perfeito. E olha agora a minha conexão. Eu sempre quis montar negócio para ajudar outras empresas, para ajudar novas pessoas. E isso foi no meu intuito sempre quando eu montei meus negócios. E agora eu estou indo amanhã com 100 empresários para compartilhar experiências com eles. Esses 100 empresários multiplicando por uma média de 5 pessoas a cada casa, dá 500 pessoas. Então amanhã a gente vai impactar essas pessoas. Não só eu, como os outros palestrantes que vão estar lá. Vão impactar e vão tirar frases de lá. Agora pensa eu aqui com vocês. Hoje somos 3, talvez 4, mas amanhã com esse material pode ser 500. Como teve a nossa live, que foi até a melhor até agora, não digo melhor, mas que mais teve visualização, que foi a da culpa. A culpa lá, né, que eu falei do perdão, que eu falei, foi a que a gente teve mais visualizações até o momento. Então vocês já perceberam que a gente tem que às vezes cutucar as pessoas? E não sei se vocês perceberam o modo que eu venho abordando os temas. O início, eu venho soltando tipo um arisco. Pra quê? Porque às vezes as pessoas têm necessidade de querer ver 1 hora de aula. E às vezes tu soltando uma coisa que cutuca elas, que mexe na ferida delas, elas entram pra ver. Então hoje, quando eu entrei na live falando sobre perfeccionismo, eu falei errado a palavra perfeccionismo de propósito. Pra quê? Eu acho que vocês não chegaram a entrar, porque eu já tava... Eu entro antes, depois vocês entram. E eu falei perfeccionismo. E citei assim, realmente eu não sei falar essa palavra, mas eu queria que você viesse aqui para me ajudar a falar essa palavra junto. Porque as pessoas olham mais a negatividade que a positividade. Elas vê só o lado negativo das coisas. E eu usei esse termo exatamente de estratégia. Para quê? Para elas caírem aqui. Para elas caírem aqui e ver que elas não são perfeitas. Para elas sentir que elas têm uma lista de coisas que pararam ela porque ela queria ser perfeita. Porque ela é arrogante. Ela é prepotente. E eu fui assim. Por muito tempo achei que eu era bom no que eu fazia, que eu era insubstituível. E eu vou dizer uma coisa pra você que tá aí do outro lado. Ninguém é insubstituível. Ninguém é insubstituível. Para qualquer setor, de qualquer lugar. Ninguém é insubstituível. Muitas pessoas fazem as suas atividades. E as pessoas que não fazem as atividades, elas podem aprender a fazer essas atividades. Porque a gente é cópia e semelhança do Criador. E se você treinar qualquer coisa que você quer chegar lá, você tem que dar o pontapé inicial. Você tem que deixar de achar que é perfeito. Porque tudo quando você vai trabalhando e vai treinando e vai executando, o seu desempenho vai cada dia ficando melhor. Então, isso que eu fiz, eu estou fazendo essas chamadas,
estou gastando não, porque eu estou intensificando essas energias. Por quê? Porque eu sei aonde eu quero chegar. Eu sei aonde eu vou chegar. E você precisa saber aonde você quer chegar e onde você não quer chegar. Hoje eu vou dizer uma coisa para vocês. Como é dolorido conhecer gente que tem potencial e ver que é um problema a pessoa que tem um potencial jogar fora. Hoje eu vi um amigo de academia, fazia tempo que a gente não via, inclusive veio o Rodrigo ver esse amigo. E esse amigo, ele tem um baita potencial. E ele começou nas mesmas mentorias que eu, quebrando barreiras, ele é muito inteligente, muito inteligente, ele sabe mais coisas do que eu, assim, ó. Só que as pessoas, às vezes a gente conhece pessoas que têm muito conhecimento, e eles não executam. E ele falou pra mim, tô vendo o teu projeto e tal, só que eu vejo que tem algumas coisas lá que tem que melhorar, que eu acho que tu tá travado ainda. Aí eu falei, realmente, dá um feedback aí, o que tu acha, tal. Não sei o que, o fulano de tal lá tá. Comparação. Isso é um problema, tá? Só que ele tava no mesmo nível que eu e ele tinha inteligência muito mais avançada do que a minha. E ele não começou, ele não deu pontapé inicial, porque ele sempre achava que é perfeito. Hoje a gente se encontrou e logo já vi, quando a gente tá assim com conexão e com energia muito alta, a gente já pega as coisas no ar e a gente já vê as situações. Eu cheguei perto dele, na época ele na verdade, ele estava largando, passando por um problema de separação, inclusive a gente se identifica com as pessoas que a gente passa pelas mesmas circunstâncias. Ele estava vindo de um relacionamento dele, que a namorada dele tinha dado pé na bunda dele, que falou que ele precisava melhorar, que ele precisava tirar os vícios dele e tal. E aí ele começou a entrar numa mentoria, na mesma mentoria que a gente entrou, a gente não se conhecia, e a gente criou um laço, mas a gente tinha um amigo em comum. E a gente começou a desenvolver os projetos, iniciar os projetos e tal, e ele ficou pelo meio do caminho. E minha energia começou, continuou. Hoje eu encontrei ele lá. E hoje eu cheguei perto dele, ele tava com cheiro, desculpa até citar isso, mas ele tava com cheiro de maconha. E quando eu senti a energia, o ardor dele, eu falei pra ele, mas você... Eu falei pra ele, cara, eu tenho um baita potencial, cara, tá fazendo isso de novo? Entrando nos seus vícios? Ele falou, cara, deixa a minha vida, cada um tem o que merece, não sei o que, não é quanto que fala. Realmente, cada um tem o que merece. Aí ele falou pra mim, que tal a gente sair um dia junto e tu? Faz tempo pra gente... Eu falei assim, não. A gente não pode sair junto. Mas por quê? Porque tu estás vivendo outro nível de vida. Hoje tu vive a vida que eu não quero ter na minha vida. Detalhe, tá? Eu nunca botei um cigarro na boca. Quero dizer pra vocês. Nem um cigarro. Não tinha esse vício. Sempre tive pavor. E ele falou, mas por quê? Cara, hoje tu tem outros pensamentos. Hoje o teu ciclo de amizade é outro. Tua ambiência é outra. Tá, e qual é a tua ambiência que tu tá agora? Aí eu falei pra ele, a ambiência que eu tô vivendo, tu vai ver, eu te convido pra ir amanhã. Mas pense na mentalidade que tu precisa mudar e voltar a ser o cara que tu era. Cara, tu tens um baita potencial. Teu potencial é de cara grande. Só que você sempre conta historinhas pra você. Você é perfeccionista e não começa. E aí aquilo, a gente veio balançado, eu e o Rodrigo, mas rápido a gente já ressignificou isso. A gente só citou como as pessoas perdem oportunidades. Às vezes a gente sabe que tem pessoas com potencial muito maior que o nosso, só que tem coisas que travam elas. E foi coisas que a gente travou, que a gente bloqueou aqui. Os vícios. Só que lembra que eu falei, o vício vem seguido de outros vícios? Vem seguido de outras crenças? Esse perfeccionismo dele, de falar, eu preciso de uma câmera boa, eu lembro dele na época falando, a gente precisa de uma câmera 4K, a gente precisa de uma marca lá, não sei, vou dizer pra vocês que eu nem entendo disso. Quem entende é todo o pessoal do Rodrigo da produção. E eu falei, eu vou como eu tô aqui, meu amigo, vou do jeito que dá e tá tudo certo, vamos jeito, vou se conectar com quem eu tiver, vou fazer live como eu puder. E assim, quando você vê os pequenos resultados de pessoas se conectando, te chamando, o nosso telefone tá vindo coisas boas, porque a gente tá em movimento. Você tá do 0 ao 1 milhão, já falei pra você, é 2,5 kg de feijão e de arroz. É diferente. Só que 1 milhão ele começa aqui, com a sua mentalidade. E quando você é travado por pessoas que querem te travar ainda, porque como eu falei, o perfeccionista ele é um mentiroso. Ele vai fazer de um jeito que você não comece. Porque ele acha que você não está preparado, mas que não está preparado ele. Tem então um versículo. Todo dia trazendo um versículo, tá? As coisas vão clareando, mas essas palavras desse testamento que a gente tem, que está mais atualizado que o Jornal de Amanhã, meu Deus, por que eu não conheci isso aqui antes? Eu fico pensando.
Eu estou muito atrasado. Eu estou muito atrasado. Então eu gostaria de ler esse Eclesiastes 11, 4 e o 5. Ele diz bem assim, ó: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formasse os ossos no ventre da mulher grávida. Assim também é, não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Você tá vendo essa palavra? Que você precisa começar. Que não importa para onde o vento vai te levar, mas você tem que deixar o vento te levar. Você tem que ser luz na vida de outras pessoas. Porque você não sabe. Vou dar outra situação para você. Você nasceu por uma coisa bem pequenininha, que a gente não consegue nem ver, que é o espermatozoide. A gente ali, quando filtra ali no útero da nossa mãe, ali cria a semente para o nosso nascimento. E ali ela vai expandindo, vai por 9 meses. A gente vai estudando o corpo da nossa mãe lá por dentro, né? E vai ganhando alimentos e vai se nutrindo e vai crescendo. Até a gente ter a situação do parto e a gente nascer. Por que você acha que você já vai ser exponencial amanhã? É isso que você tem que entender. Que desde que você foi semeado, que a sua mãe engravidou de você, você foi um período que teve a gestação, teu nascimento, teu crescimento, e hoje você se tornou essa pessoa que você é. E você foi ganhando conhecimentos. Você aprendeu a andar, você aprendeu a falar, você aprendeu a começar a expandir. Você começou a aprender a se conectar com outras pessoas. Você começou a ter amizades. Por quê? Porque tudo é um ciclo. Só que para esse ciclo começar, você tem que dar o pontapé inicial. Você já percebeu quando você tem lá o seu amiguinho, que você começa a se conectar com ele, vocês vão começando a criar poucas palavras iniciais, vocês vão começando a ter o afeto, e aquele afeto vai crescendo. É a mesma coisa para a sua vida profissional, para o seu estudo. Você o que precisa fazer? Você começa a ir aos poucos. Hoje você vai ver um pouquinho, amanhã você vai ver um pouquinho mais. Então é isso que você precisa ter. Ter essa situação de começar. E adaptar, e vai errar, você vai corrigir, e quando vê, você vai começar a ficar bom perto da excelência. Mas vai estar sempre em constância. Sempre dia após dia. Sempre em treinamento, dia após dia, ficando ali em movimento e tá plantando essas sementes que você precisa plantar. Isso, a chave do perfeccionismo, ela te trava nisso. Porque se você chegar e achar que é perfeito, a própria vida vai te dar uma rasteira. Porque quem mostrou ser perfeito, ela dá rasteira. Eu já caí assim, achando que era perfeito, que eu era bonzão. Então eu quero que você hoje faça uma lista de todas as atitudes perfeccionistas que te travaram e deixou você travado e você não fez. Só que eu quero que hoje você faça uma coisa melhor em relação a isso. Eu quero que você pegue um fósforo, depois de fazer essa lista, claro, lembrando bem a atenção aonde você vai queimar isso, num lugar que de repente não tenha ninguém, ou num lugar que você vai ver que não vai te botar em perigo, e eu quero que você queime essa lista. E depois você dê um grito aí de liberdade, falando pra você mesmo que você não vai querer ser mais perfeitinho ou perfeitinho, porque realmente você nunca vai ser. Então isso eu quero que você leve isso hoje como atividade e faça isso, porque hoje a perfeição vai ser queimada, porque a perfeição já está no poder só de uma pessoa, só de um ser. Então isso que eu quero que você faça hoje, mas não esqueça de fazer isso. E de dizer para você que amanhã, no mesmo horário, a gente vai ter a live, vai ser amanhã 10 horas, porque eu acho que eu gostei muito desse horário. Esse horário é muito bom, porque mostra que realmente quem quer estar aqui. Agora pensa aquela teu amiga, fizeram atividade, fala nisso, lá mandando para 10 pessoas, alguém fez aí, dá um ok, fizeram ou não fizeram? Perguntando para 10 pessoas, quando que você bateria o seu primeiro milhão? Eu quero que quem está aqui online hoje, já manda o joinha aí, eu fiz. E como foi os resultados? Eu queria saber, eu tô curioso nisso. Tô muito curioso, porque ele define, pessoal, o nosso ciclo de amizade. Quem acredita no nosso potencial e quem não acredita. E eu fiz isso, tá? Eu vou dizer pra vocês. Eu fiz essa atividade ano passado, quando eu tava no período de transformação. E só
2 pessoas responderam para mim de 10. Inclusive os familiares, tá? Vou dizer bem claro para vocês, fiz com familiares. Familiares que nem me responderam. Mas teve 2 pessoas que me responderam. 2 amigos. Na verdade, eu acho que teve 3. Mas um falou meio rindo e tal, mas ele falou que acreditava no meu potencial. Que sabe que eu sempre fui desbloqueador de atitudes. Que eu tenho muita garra. Mas depois ele soltou uma piadinha no final. Mas teve 2 assim, ó, que são as únicas 2 pessoas que eu ando hoje, que eu tenho contato. Que acreditam no meu potencial. E quando você faz essa atividade, as atividades que eu estou pedindo para você fazer, para você tá tendo esse, que é hoje, você tem que pegar todas as listas, toda a lista, marcar cada um ali, o que te bloqueava, que você não iniciou porque você achava que tinha que ser de um jeito, porque não estava legal, porque não estava perfeito, porque não estava do jeito que você queria. E você travou e você não fez até hoje. Quando você hoje fizer tudo isso e queimar ela, você está queimando algo que você não vai cometer mais. E eu queria que o meu amigo que eu encontrei ele hoje, ele estivesse fazendo essa atividade. Que ele fizesse essa atividade. Ele ia desbloquear em muitas coisas. E a vida dele ia melhorar. E eu perguntei pra ele. Hoje ele pensa assim, eu preciso trabalhar, né? Eu perguntei pra ele, tá, mas o que tu estás trabalhando hoje? A mesma coisa que o ano passado. De Uber. Eu falei pra vocês, não é questão de profissão. Não é questão de profissão de Uber, vai deixar bem claro. É uma profissão honesta. Só que o cara com o potencial que ele tem, ele é para ser CEO numa empresa grande. Ele é para estar quebrando barreiras e vendendo pela internet, porque ele conhece de site, ele conhece de tráfego pago, ele conhece fazer gestão de páginas. Esse cara ia montar uma agência comigo. Ele ia montar uma agência comigo. A gente ia montar e oferecer o pacote, a gente já tinha carteira de cliente já pronta da minha empresa contábil. Era só oferecer. E agregar quem é uma empresa que não quer aumentar os seus resultados de um cara que conhece tráfego pago. Uma empresa que não precisa disso. E ele tinha todo esse potencial. Só que a gente às vezes não pode lutar para as pessoas que não querem mudar. Às vezes a gente não vai conseguir. E isso eu não posso mentir para você. Que você vai sair fazendo mudanças e fazendo milagres do dia para noite. Eu vou estar mentindo para você. Só que a partir do momento que você larga o perfeccionismo e começa, você se conecta com pessoas de outro estado. Você se conecta com pessoas de outra cidade. Hoje eu estou aqui numa live com uma pessoa de Minas Gerais, uma de Santa Catarina, uma de São Paulo. Eu digo para vocês hoje, vocês acham, se eu não tivesse passado pela minha transformações, que eu já citei em vários capítulos aqui para vocês, a gente estaria conectado hoje? O Deus faz os encontros, mas Ele precisa que as pessoas estejam em movimento. E o que você precisa para aumentar isso na sua vida profissional? Eu já dei todas as chaves para vocês praticamente, só para essas 7 aulas aí que eu já dei para vocês, vocês não precisariam nem comprar um produto digital. Se vocês pegar ver essas aulas de novo, vocês não precisariam de mim. Ninguém precisaria. Só fazer as atividades. Só coisas aqui. Agora eu pergunto para você, quanto você pagaria nessas aulas? São coisas que são vividas, foram testadas. Foram coisas que foram coisas de superações que eu passei, que eu quero que vocês não passem. Só que tudo tem um storytelling disso. Para quem não entende o que é storytelling é histórias, vividas reais. Então, quando a gente vive isso, de chegar numa circunferência, de estar se conectando com outras pessoas de outros estados, a gente já está quebrando a barreira. A barreira de crescente. A diferença de 3 pessoas te verem e de 1000 pessoas te verem só são números. Porque isso que a gente está fazendo aqui, que vocês estão ouvindo, é um desbloqueio. É uma desconstrução. É tirar mentalidades que você teve lá no passado e transformar em coisas positivas. Olha só, eu convido vocês hoje para olhar o meu perfil, se vocês me seguem aí. Eu quero que vocês vão lá em 2023 e olhem os meus vídeos. E veja a aula de hoje. Eu nunca me imaginei falando do jeito que eu estou te falando aqui com vocês. Eu nunca me imaginei tendo intimidade com a câmera.
eu nunca me imaginei falando devagar. Eu sou manezinho, eu falo rápido. E eu nunca me imaginei do jeito que eu tô. Só que eu sei que ainda eu tenho que aprender muito. Porque quando a gente aprende, a gente tem que aprender, a gente vê que tem que aprender muito mais. Então, eu quero que você pare de achar que é perfeitinho, que comece. É isso que eu quero que você faça. É isso que você precisa fazer. Porque quando você começa, tem alguém olhando lá por ti e tá vendo o teu esforço. E quando você abre o seu coração e saber que errou em alguns momentos da sua vida. Porque assim, ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não sei se vocês já viram, né? Mas eu tenho uma mentalidade diferente desses poucos aí que estão. Porque eles não, a maioria não fala dos seus erros. Vocês podem pegar, eles não falam dos seus erros. Tem alguns que falam, bem poucos. Mas a maioria só fala de escassez. Que falam que passaram por problemas financeiros. Mas ninguém fala por todos os defeitos que viveram até a chegada. Porque depois que eles têm um resultado, o que eles fazem? Eles vivem vida plena. E eu quero levar o quê? Eu quero levar algo diferente deles. Quero levar todo um storytelling de coisas, principalmente do que eu fiz errado. Porque eu sei a dificuldade que essas famílias passam. Essas desestruturações que elas passam no dia a dia. E eu sei que eu errei muito. E às vezes tem coisas que eu fiz por tabela e eu não sei a proporção do que aconteceu. Né? Como eu falei, eu tinha casa noturna. Eu não tenho noção de quantas pessoas e quantos casamentos eu acabei. Eu não tenho essa noção. Por que aconteceu? Pense quantas pessoas que saíram fugido para ir lá na balada com um amigo que estava no futebol e foram lá para a balada que eu sabia que hoje não estão juntos mais. Que hoje eles tinham um filho antecedente a isso e o casamento deles acabou e essa criança hoje, ela não tem o convívio do pai e agora ela passa por circunstâncias no colégio de um amiguinho que na verdade fala onde está o pai dele, começa a tirar onda com ele começa a criar um bloqueio emocional e ele começa a fazer cagadas na vida dele. Vocês já pararam para pensar isso? Eu paro para pensar isso todo dia. Exatamente porque eu escutei um chamado agora. Só que se eu fosse perfeitinho, eu não iria começar. Lembra que eu falei das minhas circunstâncias da minha vida, né, nas outras chaves? Isso é todo um storytelling de situações que eu tinha todas as chaves. E eu fui desbloqueando e fui desconstruindo essas chaves. E aí às vezes você vai falar pra mim, mas eu só tenho essa, eu só tenho aquela, eu sou arrogante, eu só tenho uma, não preciso de tanta. Quando você se propõe a falar isso, você tem muito mais. Sinto lhe informar isso. Você tem necessidade de intensificar coisas em você. Só que eu tenho um ato para você que mudou toda a minha vida. Quando eu comecei a acordar antes de todo mundo, comecei a meditar a Bíblia, comecei a fazer atividades físicas. Eu acordava, eu vi que eu tinha um tempo que eu tinha que estar na frente de todos. E é exatamente isso. Hoje eu estou o dia inteiro gravando. Se alguém acompanhou meus stories, ou viu lá no meu perfil, a gente gravou muito material hoje para nossa empresa lá. E vocês acham que eu estou cansado? Eu não estou cansado, é 11h15 da noite, eu não estou cansado. Mas se eu tivesse a minha convivência do Cleiton antigo, eu estaria aqui já bocejando para vocês. Por quê? Porque dando energia, você recebe energia dobrada. E quando você trata isso, você consegue todo dia estar bem. Então a primeira coisa que eu tenho que te falar, se você... Já diga assim, ó, eu vou conseguir. Porque hoje tem academia que abre 6 horas da manhã. Ah, mas tá chovendo. Pega um guarda-chuva e vai. Antigamente não tinha telefone em casa, a gente pegava um guarda-chuva para ir no orelhão ligar para outra pessoa. A gente pegava o guarda-chuva chovendo e ia para uma lan house para ficar no Orkut, no Facebook. E por que agora você não pode pegar o guarda-chuva no mesmo local e ir lá na academia treinar? Porque você chegou na zona de conforto com coisas futuras. Só que você vai precisar voltar no passado e quebrar os elos que você não quebrou lá atrás. Você precisa ressignificar isso. E eu quero tratar isso com você. E amanhã, lembrando, às 10 horas, eu vou tratar outra chave com você. A chave da insegurança. A gente vai tratar essa chave aqui amanhã. Vai ter um evento amanhã, às 3 horas da tarde. Convido vocês. Tem muitas coisas que amanhã eu vou fazer um desbloqueio no palco. E vai ser pesado. Você que viu a aula de vitimismo, você que escutou também a história do Deb,
eu desenvolvia isso na minha palestra. E eu desenvolvia junto aqui com vocês. E eu incluía ela na minha palestra. Porque essa história do 1,5 metro pro ouro é para mostrar para as pessoas que elas não podem existir. Ou da escassez de R$1, de $1, do Deb também, da menininha, que a mãe dela estava pedindo pro Deb assim, $1. Vai estar lá nessa palestra amanhã. Tem coisas amanhã que vão acontecer. Hoje já é um grande dia. E amanhã vai ser um excelente, maravilhoso dia também. Mas amanhã eu quero vir com você aqui e tratar essa chave da insegurança. E você que não entrou no link ainda, convido você a entrar no link, porque chegou o seu tempo. Chegou o seu tempo de mudar essa tua mentalidade. Você precisa mudar essa mentalidade. E lá a gente vai ter um curso na nossa plataforma totalmente de oratória, treinamento de palestrantes. Tudo que eu estou fazendo para mim, que eu estou criando o Storytelling para mim, eu já estou aplicando e trazendo para essa plataforma e usando as coisas que eu passei. Todas essas circunstâncias da minha vida, eu estou gerando esse produto digital. Para quê? Para intensificar e ajudar as pessoas. Porque eu já passei por, já vivi isso. Então eu quero que você não passe por o que eu passei. Ó, a Rafaela já falou, e não vou perder amanhã. 10 horas da noite, mesmo horário, estaremos aqui falando sobre insegurança. Aquela circunstância, eu já vivi insegurança, hein? Já vivi, mas eu não posso falar aqui porque isso é para amanhã, senão amanhã vocês não vão aparecer aqui. Já conheço vocês. Se vocês chegar e ver que eu soltar alguma chavezinha aqui, já sei essa chave, não. Então amanhã eu não vou ver. Então eu não vou falar mais nada sobre insegurança, mas amanhã essa chave é da insegurança. Então assim, hoje, faça a lista de todas as atividades de perfeccionismo que te travou e você não começou em alguma coisa e queima ela. E se você tiver coragem, você for corajosa ou corajoso, marcar a gente do Fala Empreendedor, marcar Eu Sou Cleiton e marcar ela, queimando ela, marque gente que eu vou repostar. Faço questão de postar. Porque tem gente que está precisando queimar esse perfeccionismo aí e fica bloqueado. E você ser corajoso e fazer isso, eu vou repostar para eles ver. E a coragem é algo nobre, hein? Quando a gente tem coragem. Mostra que você tem o fogo do Deus vivo em você. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês por ficarem aqui até as 11h20 da noite. Vocês estão de parabéns. Estão mostrando que vocês são acima da média. Vocês estão começando a sair da corrida dos ratos. Tem algo muito bom vindo para você. Porque o plantio de agora, você colherá daqui a um tempo. Ainda coisas negativas podem acontecer na sua vida. Só que eu vou dizer para você, não é desse plantio. É de um plantio antecedente. Então, agradecer mais uma vez a todos que estiveram aqui com a gente hoje. É uma honra estar entrando em seus meios eletrônicos. Passar esse tempo aí com você. Você mostra que você sabe o que quer da vida. E também sabe o que você não quer mais para sua vida. Porque você passa aqui 7 dias desconstruindo. Vou dizer uma coisa para vocês. O caminhão do entulho já está lá na sua rua. Ele já está na toda a sua rua. Já foi quebrado as paredes. Já tiraram as portas. Daqui a pouco vai sair todo esse entulho. Os carrinhos já estão levando as coisas para o entulho. Porque você já está desconstruindo e vai ser uma pessoa nova. E com certeza, para construir algo novo, tem que destruir o que é velho. Vai ser um grande dia quando eu chegar na 14ª chave. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês sabem qual é a última chave? A última chave é a mais poderosa. É a que trata todo esse ecossistema. Porque a coisa não começa na mente. E você já deve ter escutado isso. Vocês sabem qual é a chave? É o coração. A nossa última chave é o coração. Então essa chave é a mais poderosa de todas, que elas interligam todas as chaves que a gente tratou aqui. Então esse dia vai ser muito bombástico. E eu já convido você a mandar para 2, 3 pessoas nesse dia, mandar o material. Vou dizer assim, olha, segue lá o canal do Paulo Empreendedor, tá todas as lives lá no YouTube, que é mais fácil de ver que ver pelo Instagram. Vocês estão vendo coisas difíceis, já mostra a capacidade que vocês estão à frente. Mas a gente está subindo todo esse material para o YouTube. Ele vai ficar lá no YouTube. Pensa tantas pessoas que podem desbloquear daqui a uns anos. Por tudo que a gente está falando aqui.
coisas que são vividas. Se até a Bíblia, depois de 3.000 anos, está fazendo efeito até hoje, por que esse negócio do YouTube não pode fazer algo daqui a 1 mês ou 2 meses em algumas famílias? Vocês pararam para pensar? Então por que você não começa a gravar conteúdo? Você é especialista no seu ramo. Então eu gostaria de agradecer para você, que a gente já se estendeu, porque eu gosto muito de falar. Não sei se vocês já perceberam. Eu amo falar. E eu aprendi que eu amo falar. Eu gosto muito de falar, eu aprendi. Eu não sabia que eu gostava tanto disso. Mas por que eu peguei o gosto disso? Porque eu tenho um propósito. Qual é o meu propósito hoje? Meu propósito é querer restaurar isso, famílias. De querer levar as famílias para um caminho do empreendedorismo, mas cuidando do empreendedorismo no seu lar, primeiro. Eu falhei em alguns empreendedorismos, principalmente no lar. Entendeu? Então eu quero exatamente isso. Eu quero criar um novo batalhão de homens que não são moleques. E isso está tão difícil hoje em dia. Está uma guerra de ego generalizado entre um homem e uma mulher. Está uma guerra para ver quem faz mais, quem magoa mais. Não está uma guerra para ver quem dá o mais presente um pro outro. Que leva, que dá presentes esporádicos, que faça surpresas. Por que essa guerra não começa, né? Vocês já imaginaram se essa guerra começa? A guerra de fazer surpresa pro ente, pro cônjuge? Que seria tão maravilhoso, né? A gente chegar e ter uma surpresa. A gente chegar e ter algo nos esperando que a gente gosta. Só que tá totalmente diferente. Tá a guerra do quê? Eu peguei uma mensagem no telefone dele. Beleza. Vou mandar a mensagem para 2, 3. Ele curtiu foto de 5, 6. Eu vou curtir foto de 10. Vou conversar com outros 15. Tá assim. A vida tá assim. Só que a gente precisa ajudar essas pessoas. A gente precisa levantar esse batalhão que tá. Porque se o nosso Criador ele não desistiu da gente, por que a gente vai ter que desistir dos nossos irmãos? Então, o primeiro que acorda, eu gostaria de agradecer vocês por mais esse episódio, essa live transformadora. Espero que cada dia, eu entregue o máximo possível de conhecimento para vocês. Que você faça você refletir. Que você pense em fazer o melhor para quem você goste. Para quem você quer do seu lado. Porque esse é o intuito. É fazer querer dar certo. Só basta isso. O acho não existe. Você vai fazer dar certo. Então eu gostaria de te dar uma boa noite mais uma vez, porque eu já me prolonguei. Se não deixar, eu fico falando aqui o tempo todo. Então boa noite, tá? Que vocês todos tenham uma excepcional noite. Que vocês possam dormir muito bem. E amanhã é um novo dia. Opa, top demais. Isso mesmo. Obrigado, tá? Amanhã a gente vem com mais conteúdo. E amanhã a gente vai tratar a chave da insegurança. Então muito boa noite e que vocês fiquem todos com Deus. Até mais, pessoal.